Olá, boa noite. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Hoje nós vamos estar estudando sobre a parábola dos talentos, em Mateus 25, de 14 a 30. Vamos fazer essa leitura, mas antes deixa eu compartilhar aqui com vocês o slide. A parábola dos talentos, Mateus 25, 14 a 30. Vamos fazer essa leitura. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, e a cada um segundo a sua própria capacidade, então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera dois ganhou outros 2. Mas o que recebera um, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou os 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do seu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: Servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, que a todos que têm se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. O servo inútil lança-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Amém. Vamos orar. Senhor, nós temos graça, Pai, para a tua palavra. Pedimos, Deus, que o Senhor abençoe esse estudo, que o Senhor, através dele, fale conosco, Pai. Nos ensine, exorte, nos oriente. Aplica, Deus, a tua palavra em nossos corações. Dê sabedoria e discernimento para entender a tua palavra, a tua vontade, o teu querer em nossas vidas. Em nome de Cristo, Pai. Fala conosco, Senhor. Nos abençoe e nos capacita. Em nome de Jesus. Amém. Em primeiro lugar, sobre a parábola dos talentos, precisamos compreender o que seria esse talento, né? O talento era uma moeda, uma medida de peso, tá? Para avaliar ouro ou prata. Então, o talento equivalia a cerca de 36 a 34 quilos. Então, um trabalhador rural, um trabalhador do campo, demoraria cerca de 20 anos para receber 1 talento. Ou seja, para receber a quantidade de moeda que equivalesse a 1 talento. Então, essa parábola dos talentos que Cristo ensinou aos seus discípulos é uma parábola sobre a fidelidade do servo, né? Mas também sobre a utilidade do servo no reino de Deus. O quanto o servo ele é fiel a Cristo, fiel ao seu Senhor, e, em consequência, ele é útil no reino de Deus. Então, em primeiro lugar, vamos refletir sobre a capacidade do servo, sobre
ou seja, a capacidade que cada um de nós temos para agir, para servir no reino de Deus. A partir da parábola, podemos compreender que o Senhor dessa parábola, ele conhecia cada um dos seus servos. Ele deu a quantidade de talentos para cada servo segundo a sua capacidade. Tá? Como diz aí no versículo 15. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, e cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. Então, o que essa parábola nos ensina é que Cristo nos dá, de dons, nos dá de bens, nos dá de graça, de bênção, o que for, ele nos dá segundo a nossa capacidade. Veja que não é segundo o seu merecimento, né? Segundo o meu merecimento, mas segundo a nossa capacidade de poder gerir aquilo que ele nos dá, de poder usar aquilo que ele nos dá. Então, como eu falei, ele deu a quantidade de talentos de acordo com a capacidade de cada um. A um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2 talentos e a outro ele deu 1 talento. A esse que ele deu 1 talento, porque ele teria a capacidade de apenas gerir e administrar e fazer render apenas 1 talento. E vemos que nem esse 1 talento esse servo foi capaz de gerir conforme a vontade do seu senhor. Então, o que essa parábola nos ensina, como eu falei antes, o que estava ali sendo avaliado era a fidelidade do servo ao seu senhor, ou seja, de fazer o melhor para o seu senhor, e, por consequência, o desejo desse servo ser útil ao seu senhor, ser útil no reino de Deus. O que essa parábola, então, ela busca ensinar? Que o servo de Cristo, que o servo de Deus, ele deve ser fiel a Deus, a Cristo, segundo a sua capacidade, segundo aquilo que Deus tem nos dado, e, por consequência, ele deve buscar ser útil no reino de Deus. Tá? E essa parábola, então, ela está relacionada com a volta de Cristo, né? Ou seja, quando Cristo voltar, então haverá então o juízo, né? O julgamento, a avaliação de todos, entre eles também dos servos de Cristo, dos seus discípulos, dos seus seguidores. Tá? Então, o que Cristo ele vai avaliar em relação aos seus servos é a sua fidelidade. Ou seja, se nós formos fiéis a Cristo, se nós formos úteis a Cristo, ao reino de Deus, segundo a nossa capacidade. Cristo não vai exigir de nós mais do que aquilo que podemos dar, podemos oferecer. Mas tudo segundo a nossa capacidade. Então, o que essa parábola nos ensina é isso. Que nós devemos servir a Cristo segundo toda a nossa capacidade. Toda a capacidade que Deus nos deu. Se tudo aquilo que Deus colocou em nossas mãos é segundo a nossa capacidade, que nós temos condições, então, de gerir, de administrar, de servir. Tá? Como também ensina lá em Lucas 12, 42, 48. Tá? Lucas 12, 42, 48. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor e não aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Esse texto
faz parte da parábola do céu vigilante. Mas o importante é que nós compreendemos isso aqui. Aqui muito foi dado, será dado, muito lhe será exigido, e que muito se confia, muito mais lhe pedirão. Ou seja, Cristo nos dá dons e talentos, nos dá bênção, nos dá bens, nos dá o fim. Segundo a sua graça e misericórdia, segundo a nossa capacidade, segundo aquilo que nós podemos gerir, administrar e servir. Né? Então, se ele nos dá segundo a nossa capacidade, então, segundo a nossa capacidade de fazer, de servir, de administrar, de gerir, ele vai nos cobrar isso. Tá? Ele vai nos cobrar isso. E à medida que você tem mais capacidade, mais você recebe de Cristo, mais você vai ser cobrado segundo isso, segundo a sua capacidade, segundo o que você recebeu de Cristo. Então, o que muito será dado, muito também será cobrado. Que muito assim, a quem se confia, muito também se lhe será pedido. Então, muitas vezes nós queremos fazer coisas que almejamos fazer coisas, ou ambicionamos fazer coisas, ou invejamos fazer coisas que Cristo não tem nos dado. Não sabemos também, não compreendemos ou não temos consciência da responsabilidade que tem aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos e poderá colocar em nossas mãos. Aquilo que nos é dado será cobrado, será exigido, será avaliado. Devemos prestar contas em relação ao reino de Deus. Então, uma da questão principal que devemos refletir em relação aos dons e talentos, aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos, segundo a nossa capacidade, é a questão dos ministérios na igreja. Né? A nossa igreja, há uns anos atrás, ela foi dividida, terminou os departamentos e dividiu, então, a forma de atuação dos membros da igreja em ministérios, né? Baseado nessa forma de gerir a igreja, né? Da chamada rede ministerial. Então, os ministérios na igreja têm como princípio, fundamento, a ideia de que cada um, segundo os dons e talentos que recebeu de Deus, recebeu de Cristo, segundo a sua capacidade, deve servir a igreja, deve servir no reino de Deus. Então, não há desculpa para ninguém na igreja não servir a Cristo, não utilizar os dons que tem recebido de Cristo, segundo a sua capacidade. Então, cada ministério é exatamente para que você, segundo aquilo que você compreendeu, que Deus tem capacitado, você atuar na igreja, atuar no reino de Deus. Seja no ministério de ensino, seja no ministério de intercessão, seja no ministério de louvor, né? Seja no ministério de aconselhamento, discipulado, enfim, o que for, de evangelismo. Né? E evangelismo é algo que Deus colocou para todos. Alguém pode até ter mais capacidade de pregar o evangelho, né? Se ser um evangelista, mas mais do que talento, é uma missão da igreja, a missão de cada um de nós é evangelizar, pregar o evangelho. E isso será exigido de nós também. Então, os ministérios na igreja têm como princípio isso, você atuar segundo aquilo que Deus tem lhe capacitado, tem lhe chamado, tem lhe vocacionado, tem lhe dado os dons. Tá? As pessoas certas, como diz aí, as pessoas certas, nos lugares certos, pelas razões certas. Ou seja, segundo o seu talento, segundo o dom que Deus tem lhe dado, segundo a capacitação que Deus tem lhe dado, você deve então buscar atuar na igreja, no ministério correto, segundo esse dom, talento e capacitação, e pelas razões certas. Não é para se exibir, não é para buscar poder, não é para buscar influência, mas pelo desejo de ser fiel a Cristo, de ser útil a Cristo. Gratidão e amor pela sua graça e misericórdia. Então, sobre a capacidade do servo, agora sobre a utilidade do servo. Vamos refletir um pouco sobre isso.
O servo que é útil, o servo que ele é fiel, ele está pronto a obedecer, né? Tem uma prontidão em obedecer. No caso aí, em administrar o dinheiro do seu senhor. Tá? Aí fala no versículo 16 que o que receberam 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Outros 5. Do mesmo modo que recebeu dois ganhou outros 2. Tá? Então, esse servo ele teve uma prontidão, interesse, tá? A motivação imediata de servir ao seu senhor, servir a Deus da melhor forma possível. Então, também no reino de Deus, há também essa ideia da produtividade. Né? As obras não salvam, sabemos disso, mas as obras são consequências da nossa salvação, do nosso desejo em servir a Cristo, da nossa fidelidade a Cristo, do nosso desejo de ser útil no reino de Deus. Então, se você é convertido, é um servo de Cristo, né? Foi lavado e remido pelo sangue de Cristo, e não tem nenhum desejo em servi-lo, em ser útil ao seu reino, à sua igreja, há um problema, uma coisa está errada. Então, os servos que foram úteis foram elogiados pelo bom trabalho que fizeram. Então, há uma expectativa de Cristo em relação a cada um de nós, que nós sejamos úteis, que nós tenhamos o desejo de servir a Ele, a sua igreja, no reino de Deus, fazendo o melhor que podemos, segundo a nossa capacidade. Segundo a nossa capacidade. Então, vale a pena refletir um pouco aqui sobre a questão das obras e da fé, né? Como está lá em Tiago, capítulo 2, 14 a 26, que diz assim: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? Se o irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa, necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também, a fé, se não tiver obras, por si só, está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ou homem sensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Se cumpriu a escritura, o qual diz: Ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Foi chamado amigo de Deus. Verificais que é uma pessoa justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Que assim como um corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, muitos, ao ler esse texto aqui, podem questionar que Tiago ele contradiz, então, a doutrina que nós conhecemos, né, da salvação pela fé, né, da salvação pela graça mediante a fé em Cristo. E Tiago aqui ele contradiz, entra em conflito com aquilo que Paulo ensinou. Mas, se percebemos bem, não é bem isso. Na verdade, Tiago complementa o ensino da salvação pela graça mediante a fé de Paulo. O que Tiago aqui está ensinando, explicando, é que a nossa fé ela deve ser manifestada, expressada através das nossas obras. Das nossas obras. Não adianta você falar que tem fé em Cristo, que ama Cristo, que é um servo de Cristo, se nada disso é manifestado segundo as suas obras, segundo aquilo que seu testemunho, segundo aquilo que você fala, que você faz.
né? Segundo a sua utilidade no reino de Deus, sua utilidade na igreja. Como diz aí no versículo, é, no versículo 16, né? 15 e 16. Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Então, que adianta você falar que você é crente, que você é cristão, que você ama Deus, que você ama Cristo, que você é um servo de Deus, mas nada disso é expressado em seu testemunho. Nada disso é expressado em suas boas obras, em ajudar as pessoas que precisam, né? Seja seu vizinho, seja seu colega de trabalho, seja seu colega de faculdade, seja seu irmão na igreja. Que proveito há nisso? Realmente você tem fé? Realmente você ama a Cristo? Realmente você é útil ao Evangelho, útil à igreja, útil ao reino de Deus? Então as coisas andam juntas. A fé e as obras. As minhas obras, meu testemunho, é a manifestação, é a expressão da minha fé. E também essa parábola dos talentos nos fala da fidelidade do servo. Então, nos fala da capacidade do servo, que Deus nos dá dons e talentos segundo a nossa capacidade, que Deus espera que nós sejamos úteis no seu reino, na sua igreja, para o seu evangelho, e também que Deus espera que nós sejamos fiéis, né? Sejamos servos fiéis. Ou seja, o Senhor, dessa parábola, sabia que ia demorar a voltar. E incumbiu, né? Deu a cada um dos seus servos, 3 servos, uma missão. Talentos para que eles administrassem esses talentos. Assim como Cristo também, ele foi, citou, está à direita de Deus, né? E deu à sua igreja, deu a cada um de nós uma missão. A missão, primeiramente, de pregar o evangelho, de servir no reino de Deus, servir a igreja, dar um bom testemunho do evangelho. Tudo isso segundo aquilo que ele tem nos capacitado. Então, esse senhor, assim como Cristo, confiou uma grande quantidade de dinheiro para cada servo investir. Assim como Cristo confiou, tem confiado a nós, a sua igreja, a cada um de nós, dons, talentos, capacitações, bens, para que possamos também usar, servir no reino de Deus. Tá? Até que ele venha. Até que ele venha. E dentre aqueles servos que recebeu, então, os talentos, né? Um recebeu 5, outro recebeu 2. O que recebeu 1, como eu falei antes, foi o mais negligente, né? Foi o mais preguiçoso. E também foi o mentiroso nas suas argumentações. A gente, quando está errado diante de Deus e dos homens, nós sempre buscamos uma desculpa, né? Sempre buscamos uma desculpa. Uma justificação. Mesmo sendo uma justificação mentirosa. Mas esse servo preguiçoso e negligente, ele buscou se justificar diante do seu senhor, utilizando mentiras. Desculpa, esfarrapada, furada. E muitas vezes nós deixamos de fazer aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos, né? Deixamos de utilizar os dons que Deus tem nos dado, deixamos de trabalhar na igreja, servir no reino de Deus, segundo a capacitação que Cristo tem nos dado, utilizando também de desculpas esfarrapadas e mentirosas. Ah, eu não sei. Ah, eu não posso. Ah, eu não tenho tempo. Ah, eu estou doente. Ah, isso é aquilo.
São desculpas após desculpas para deixar de servir a Cristo, para deixar de usar os dons e talentos que eles têm nos capacitado nos dar. Para deixar de fazer aquilo que Deus espera que façamos, que Cristo espera que façamos. Nos tornamos, então, igual a esse servo aí, que deu um talento em vez de fazer esse talento crescer, dobrar, multiplicar, enterrou o talento. E quantos de nós temos, no decorrer da nossa vida cristã, enterrado nossos dons, nossos talentos, a nossa capacidade, a nossa capacitação de servir a Cristo? Quantos de nós? Ou seja, o que esse Senhor avaliou nesse servo é que ele foi, em primeiro lugar, infiel e, por consequência, inútil. Ele confiou algo para esse servo ele não correspondeu. Então, esse servo ele foi infiel e, por consequência, inútil. Inútil. Ou seja, esse servo ele poderia ter multiplicado aquele talento como os outros também conseguiram multiplicar. E para ele seria até mais fácil. Ele recebeu um, multiplicar um é mais fácil do que multiplicar 2 ou 5, né? Mas ele resolveu não fazer nada. Resolveu aquilo que é o mais fácil de fazer, que é você ser omisso, se omitir, se acomodar. Você não errar nem acertar, ou seja, não fazer nada, que é a posição mais cômoda. E estão aplicando isso em nossas vidas, né? Na igreja, na vida cristã. Então, muitas vezes, nós podemos ser útil em nossa igreja, útil para o nosso vizinho, útil para o nosso colega de trabalho, tá? Útil dentro da nossa família. E não somos por negligência, não somos por omissão, não somos por comodismo. Tá? Ou seja, podemos dar muito testemunho do Evangelho, fazendo algo, sendo útil e não fazemos. E não fazemos. Por preguiça, por omissão, por medo, por comodismo, etc. E qual é a recompensa, então, para o servo que busca ser fiel a Cristo e para o servo que busca, e por consequência, busca ser útil a Cristo? É a graça. Ninguém deve fazer nada fazer nada para Cristo esperando algo em troca, ficar rico, etc. Devemos fazer algo para Cristo, servir a Cristo por gratidão, que Ele nos amou primeiro, que Ele nos deu a salvação. E com Ele nós teremos então a vida eterna, a paz, o gozo eterno. Como ele diz lá o texto, né, em Mateus. O texto de Mateus que diz assim: do século 23, né? Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Pois fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Entra no prazer, na satisfação, na honra de estar na presença do seu Senhor. Estar na presença de Cristo. De viver eternamente com Cristo. Essa é a nossa recompensa. E para aquele que não correspondeu ao que Cristo deu, nos capacitou, nos entregou, no versículo 30 diz, né? Servo inútil. Foi infiel e, por consequência, inútil. Lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro
e ranger de dentes. Então, segundo o comentário de William Hendricks, podemos concluir o seguinte: devemos ser bons mordomos das oportunidades que Deus nos dá. Ou seja, se temos a oportunidade de ser útil, de servir a Cristo, vamos aproveitá-la. No dia do julgamento, não importará para Deus o número de oportunidades que você teve, mas a nossa fidelidade. Somos fiéis e correspondemos àquilo que Cristo esperou de nós, espera de nós, entregou em nossas mãos. Não seremos julgados com base somente naquilo que fizemos, mas também com base no que deixamos de fazer. Naquilo que nós somos omissos, negligentes. Jesus sabia que demoraria um tempo para que ele voltasse à Terra. Nós precisamos ter ciência de que está mais perto do que imaginamos. Então, Cristo voltará em breve, não sabemos quando, mas em breve, e a Ele nós devemos prestar contas pelo que nós somos e fizemos. Devemos sempre fazer as coisas tendo em vista a volta de Jesus, quando prestaremos contas da nossa vida a Ele. Devemos ser responsáveis em nossa vida diária, ou seja, nunca esquecendo que nós somos servos de Cristo, embaixadores de Cristo, onde nós estivermos. Devemos sempre dar um bom testemunho, devemos sempre buscar ser útil ao Evangelho, dando um bom testemunho. Participar da alegria do Senhor é a glória da vida futura. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa salvação, a nossa alegria. Conviver juntamente com Cristo pela eternidade. Uma pessoa má somente apresentará desculpas diante do Senhor. Nunca reconhecerá o seu pecado. Isso também aqui é importante nós pensarmos um pouco, meus irmãos e minhas irmãs. Nós podemos errar, podemos pecar, podemos ser omissos, etc. Agora, que nós nunca podemos deixar de fazer é reconhecer nossos erros, nossos pecados. Aí para nós não haverá salvação, não haverá perdão. É necessário reconhecer, avaliar a sua vida cristã e reconhecer aquilo que você precisa mudar, nós precisamos mudar, precisamos ser útil, ser fiel para haver a mudança, haver a transformação, ou seja, fazermos aquilo que Cristo requer de nós, ou seja, que sermos útil a Cristo, a sua igreja, ao seu reino, ao seu rei. Então, aqui para a reflexão, né? Para que possamos refletir algumas perguntas. O que você tem feito para o reino de Deus? Então, o que eu tenho feito para o reino de Deus? O que você tem feito para o reino de Deus? Você tem sido útil? Tem feito aquilo que Deus requer de você? Espera de você? Deseja de você? Quanto você tem sido útil no reino de Deus? Você tem alguma utilidade no reino de Deus? Na igreja? No seu trabalho? Na sua família? Na escola? Onde você estiver, você tem sido útil para o reino de Deus? Dado um bom testemunho? Não atrapalhando, mas buscando ajudar, cooperar, colaborar? Por qual motivação tem servido? Ou seja, se você está servindo, está fazendo algo, está sendo útil ao reino de Deus, mas com qual motivação? De agradar a Deus, de servir a Cristo? Né? Ou por outra motivação, muitas vezes carnais, né? Por orgulho, por vaidade, pelo poder, né? Etc. Qual a sua motivação? Isso também é importante. Porque o Evangelho ele busca mais a essência do que a aparência, né?
aquilo que nós somos, que nós pensamos, intencionamos, do que aquilo que aparentamos ser. Seu serviço no reino reflete fielmente o caráter de seu Senhor? Ou seja, o que nós fazemos no reino de Deus, na igreja, verdadeiramente honra a Cristo? Ou o contrário? É possível ver essas marcas em sua vida? Ou seja, aquilo que você faz, a forma como você expressa a sua fé em Cristo, verdadeiramente mostra Cristo? É um bom testemunho de Cristo, do seu Evangelho? E, por fim, precisamos também refletir sobre a questão do ativismo. Né? O que esse texto aqui nos ensina não é que devemos ser um louco, um ansioso, ficar fazendo coisas na igreja, né? O tempo todo, toda hora, achando que isso está agradando a Deus, a Cristo, e está lhe servindo. Em lugar, devemos pensar se aquilo que nós fazemos realmente tem alguma utilidade para o reino de Deus, para a igreja. Segundo lugar, com que motivação? Tá? Em terceiro lugar, compreender que nós estamos fazendo aquilo que realmente Deus requer de nós, que Deus nos capacitou, nos deu dons e talentos. Tá? Então, também é pelo muito que você faz na igreja que você será salvo ou você está se justificando diante de Deus. A gente acha que, porque eu faço isso e aquilo, eu já me justifiquei diante de Deus, de Cristo. Posso até fazer outras coisas que me desagradam, que tá tudo bem. É como aqueles que a gente fica comparando na igreja quem faz mais, né? E por isso é mais crente ou menos crente. A ideia não é essa. A ideia é que você, ao receber de Cristo uma capacitação, um dom, ou dons, então, por gratidão, pelo desejo de honrar a Cristo, você tem que servi-lo na igreja, no reino de Deus, onde você estiver. Então é isso. Que possamos, então, refletir sobre essa parábola, sobre a nossa vida cristã, sobre se estamos sendo útil a Cristo, na igreja, no seu reino, fazendo a sua vontade, não aquilo que nós pensamos ou queremos fazer, desejamos fazer segundo outras motivações, mas segundo a vontade de Cristo. Buscando ser útil, buscando servir a Cristo, segundo a sua vontade, segundo aquilo que Ele tem nos capacitado e tem nos dado. Possamos refletir sobre isso e buscarmos servir e agradar ao nosso Senhor. Amém.